Olá a todos, bem-vindos ao Mocho canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática A, 12º ano, no tema do binómio de Newton, e vou-me propor neste vídeo resolver dois exercícios sobre o binómio de Newton. Este primeiro que saiu no exame da segunda fase de 2014 e depois, um pouco mais abaixo, um também que saiu no teste intermédio de 2013. Sendo assim, um dos termos do desenvolvimento deste binómio, 2 sobre x mais x elevado a 10, com x diferente de 0, não depende da variável x. Dizerem-vos que um dos termos, quer dizer, o termo que não depende da variável x, mesma coisa que vos pedirem o termo independente. Ou seja, há de ser o termo que, um dos termos, né, no desenvolvimento deste binómio, que há de ter a parte literal, neste caso x, elevada a 0, ok? Este será então o termo. Reparem, x elevado a 0 dava 1, não teriam x, entre aspas, e teriam então o termo que não depende de x, ok? O termo que não depende de x é o termo independente cuja parte literal se encontra elevada a 0. Qual é então este termo? Bem, para vocês resolverem este tipo de problemas, vocês vão ter de aplicar aquela forma de localização de um termo específico, que é dado assim o binómio. Eu vou aqui generalizar a mais b elevado a n, então aplicar a forma do termo localizado, que é t de p mais 1, exatamente igual a combinações de n a p, vezes a, que é o primeiro termo, elevado a n menos p, vezes o segundo termo, b elevado a p. Esta forma tem uma ideia, obviamente, que por trás, né? Não vou explicar neste vídeo, vou apenas aplicar a fórmula. Bem, eu olhando aqui para as peças que nós temos aqui no nosso binómio, eu percebo que este A, ou seja, o primeiro termo, há de ser igual a 2 sobre x. Também percebo que o segundo termo, ou seja, o b, há de ser igual a x, e neste momento também sei que o n, né, o expoente do binómio, é exatamente igual a 10. Então eu vou pegar aqui nesta fórmula e vou aplicar as peças que eu conheço. E então eu escreveria t de p mais 1, eu não sei qual é a posição, né? Aliás é isso que depois se pretende também, localizar o mesmo termo, igual a combinações, sei que o n é 10, então vou colocar 10 e fazendo grupos de p. O a é 2 sobre x, então vou colocar assim 2 sobre x, tudo elevado a n menos p, e depois vezes o segundo termo, que é x, ou seja, x elevado a p. Bem, este é o primeiro passo, então vocês aplicarem nesta forma o termo específico exatamente aquilo que conhecem. Depois o segundo passo é aquilo que eu chamo de arrumar a casa. O que é que eu quero dizer com arrumar a casa? Vocês têm aqui assim um termo, têm aqui misturados coeficientes e partes literais. Arrumar a casa consiste em separarem o coeficientes da parte literal, sendo a parte literal, quer dizer, há de ser a parte que contém unicamente as variáveis. Para isso, precisarão de conhecer algumas regras das potências. Ok? Por exemplo, o que é que eu posso fazer assim aqui com esta peça? Né? O 2 há de fazer parte do meu coeficiente e o x há de fazer parte da minha parte literal. Então como é que eu posso separar? Eu vou fazer assim aqui uma caixa. Reparem uma coisa, 2 sobre x é a mesma coisa que ter 2 vezes 1 sobre x. E apelando aqui às regras das potências, eu posso dizer que 1 sobre x é a mesma coisa que ter x elevado a menos 1. Se tivesse 1 sobre x quadrado, seria x elevado a menos 2. Se tivesse 1 sobre x ao cubo, seria x elevado a menos 3. Eu estou aqui a apelar àquela regra das potências que me diz que 1 sobre a elevado a t é a mesma coisa que ter a, ou seja, inverter a fração, colocando a expoente simétrico. E dessa forma vou fazer aqui essa separação. E ficava então com t de p mais 1 igual a combinações de n a p. Tomando então aqui esta separação do 2 sobre x, eu ficaria com 2 vezes, e agora como 1 sobre x é a mesma coisa que ter x elevado a menos 1, então colocaria aqui x elevado a menos 1, tudo elevado a n menos p, vezes x elevado a p, isto numa mesmo de
fazer a separação entre o coeficiente e a parte literal. Depois, apelando também aqui a uma das regras das potências, que me diz que se eu tiver A elevado a B vezes, quer dizer, o mesmo expoente, né, e base diferente, tipo C elevado ao mesmo B, eu posso então dar o mesmo expoente e fazer o produto entre as bases. Ficaria então com A vezes C. Da mesma forma que vocês andam nesse sentido, podem andar no sentido inverso, no sentido de desmembrar este produto. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu tenho 2 vezes x elevado a menos 1, tudo elevado àquele expoente n menos p, e eu vou separar este produto pelos fatores, ficando 2 elevado a este expoente, ou seja, aplicando esta regra, mas no sentido inverso. Ficaria 2 elevado a n menos p vezes x menos 1, tudo elevado a n menos p. Então é isso que vou aplicar. Neste passo, ficaria então T de P mais 1, igual a combinações de N a P. Desmembrando então aqui este produto, fica 2 elevado a N menos P, vezes X elevado a menos 1, tudo elevado a N menos P, vezes X elevado a P. Agora vou tocar noutra regra das potências, vocês têm que conhecê-las bem. Que é sempre que vocês têm A elevado a B e depois têm outro expoente. Qual é a regra das potências? Vocês dão a mesma base e multiplicam os expoentes. Ou seja, este menos 1 tem x elevado a menos 1 e depois tudo elevado a n menos p eu vou multiplicar. Ficando então com o seguinte. T de P mais 1 igual a combinações 10 a P. Aqui já tenho o coeficiente separado da parte literal. Aqui vou então fazer o produto. Ficaria com x elevado a menos n mais P. Reparem, menos 1 vezes n, menos 1 vezes menos P dá positivo. Vezes x elevado a P. Agora aqui vou aplicar mais uma regra das potências. Aquela regra onde nós estamos a multiplicar duas potências com a mesma base. O que é que nos diz essa regra? Mantemos a base, adicionamos os expoentes. Então isto ficava combinações 10 a P, vezes 2 elevado a N menos P, vezes X, adicionando os expoentes. Vou ficar com menos N mais 2P. E neste momento, consegui arrumar a casa. Consegui mesmo separar e simplificar. Reparem que nós aqui temos assim o nosso coeficiente, aqui separado da nossa parte literal. Agora, reparem que vocês andam à procura do termo que não depende da variável x, que há de ser o termo cuja parte literal o expoente tem de ser nulo. Então eu vou pegar aqui neste expoente desta parte literal, ok? Ou seja, menos n mais 2p, e vou fazer assim aqui um cálculo auxiliar, tentar perceber quando é que este expoente é igual a zero. Então menos n, peço desculpa, mais 2p, bem, eu também às vezes sou um bocadinho, né? Então o n não é 10, ok, o n é 10, então vou ter menos 10 mais 2p igual a 0, o que está a dar 2p igual a 10, né? Passando menos 10 para aquele membro, ou seja, obtemos que p é igual a 5. Se p for igual a 5, vocês têm x elevado a 0, que é o que andam à procura. E desta forma nós conseguimos determinar o valor de p. Uma vez determinado o valor de p, nós vamos agora aqui substituir o p pelo valor que encontramos. Então vamos ter t de p mais 1, ou seja, 5 mais 1, que dá 6. Combinações de 10, atenção que p é 5, vezes 2 elevado, reparem que ali o n era 10, né? 10 menos 5 dá 5, vezes x elevado a menos 10 mais 2 vezes 5, né? Dá 0. Né? Aliás, foi essa implicação que nós tomamos ali. Como x elevado a 0 é igual a 1, né? Então vocês vão ter o termo de ordem 6, há de ser igual simplesmente a combinações 10, 5 a 5, vezes 2 elevado a 5. Isto agora é mesmo uma questão de puro cálculo. Bem, isto fazendo os cálculos dá 8064, quer dizer então que o sexto termo seria 8064,
o sexto termo, quer dizer, isto não há bem uma ordem, mas melhor dizendo, o termo que não depende da variável x. 8064 seria então a opção B. Vamos então resolver agora o segundo exercício que vai no mesmo sentido. Esse é então no intermédio de 2013. Do desenvolvimento deste binómio, x² mais 2 elevado à sexta, resulta um polinómio reduzido. Qual é o termo de grau 6? Reparem uma coisa, o grau dos polinómios é dado pelo grau da sua parte literal. Ou seja, o que vocês andam aqui à procura é aquele termo onde vocês vão ter x elevado a 6. Ok? É o termo de sexto grau. Então vão bater outra vez naquela forma do termo específico. T de P mais 1, há de ser então igual a combinações de N a P, vezes A elevado a N menos P, vezes B elevado a P, e vão então substituir. Ficarão então com T de P mais 1, o N é 6, então vou ter combinações de 6 a P, o A neste caso é x², então vou ter x² elevado a N, que é 6 menos P, vezes o segundo termo, que é 2 elevado a P. E o que vocês vão fazer aqui é separar os coeficientes da parte literal. Ou seja, eu aqui tenho a parte literal, vou aplicar aqui as regras das potências e vou apelar à propriedade comutativa colocando este 2 elevado a P aqui à beirinha das combinações. Então vou obter T de P mais 1 igual a combinações de 6 a P vezes 2 elevado a P, vezes aqui vou fazer então a regra da potência multiplica-se, ou seja, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes menos P dá menos 2P. Neste momento tem então aqui separado o meu coeficiente da parte literal. Agora, eu ando à procura de um termo cuja parte literal, né, está elevada a 6. Então vou fazer aqui um cálculo auxiliar e vou implicar que este expoente do x seja igual a 6, isto no sentido de determinar o P. Então 12 menos 2P terá de ser igual a 6. Resolvendo isto, posso passar 2P para aquele membro e 6 para este. Ficaria então com 12 menos 6 igual a 2P. O que aqui dá 6 igual a 2P, o que obtemos então que P é igual a 3. Uma vez descoberto então o P, vocês voltam aqui ao termo específico e vão substituir o P por 3, né? E estará resolvido. 3 mais 1 dá 4, igual a combinações de 6, o P é 3, 3 a 3, vezes 2 ao cubo, vezes x elevado, ao substituírem vai ter que dar a sexta, né? Foi essa a aplicação que nós colocamos. Reparem que se o P for 3, né, 2 vezes 3 dá 6, 12 menos 6 dá 6. Agora é só uma questão de vocês fazerem este cálculo na vossa calculadora. Fazendo então os cálculos com a calculadora, este dá o T4 exatamente igual a 160x à sexta. Observando então as respostas de escolha múltipla, a resposta correta será a resposta D. E ficam aqui resolvidos estes dois exercícios sobre o binómio de Newton. Estejam então atentos a esta forma da localização de um determinado termo. Depois cuidado com estas ideias. O termo que não depende da variável x ou o termo independente é o termo cuja parte literal está elevada a 0. Tenham também atenção a estas regras das potências que serão necessárias para estes exercícios. Fico-me então por aqui. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.